Fala galera, beleza? Então hoje a gente vai continuar com o nosso estudo sobre a questão do logaritmo. Bem, na aula passada a gente viu a questão da função exponencial e as propriedades de potência. Naquele conteúdo você tinha uma potência, tanto na propriedade quanto na função. Essa potência possui uma base. Ao variarmos o valor do expoente dessa base, a gente ia gerando os valores dessa função. No logaritmo, a gente vai fazer a operação inversa. Agora eu vou te dar o valor que essa potência deve assumir e você vai me tentar encontrar qual é o valor do expoente necessário para que aquilo aconteça. Então, agora de começo, vamos analisar o que é o logaritmo e quais são suas propriedades básicas. Então, vamos lá. Logaritmo, vamos começar então com uma situação inicial para a gente contextualizar. Então, imagine o crescimento de um investimento. Ele aumenta 5% por vez a cada passagem de um mês, sendo esse valor acumulado e recorrigido de um mês para o outro. Vamos procurar pelo período necessário para que esse valor duplique. A importância em questão é de R$ 100. Gente, então o que acontece? Eu vou pegar um investimento, certo? Inicial de R$ 100 e ele vai ficar subindo mês a mês. Então, esse mês ele vai ter um mês em que ele vai estar R$ 100, que vai ser o mês inicial, que eu começo o investimento. No mês seguinte, esses R$ 100 tem que aumentar 5%, ou seja, para que ele aumente 5%, eu vou multiplicar ele por 1,05. Porque 1,05, quando colocamos em porcentagem, isso aqui vai representar a fração 105 sobre 100. E aí, para você representar quanto seria 105% de 100, é só você multiplicar por 1,05, que seria 105 dividido por 100. Vamos repetir agora esse mesmo processo de novo. Isso aqui é o que ele vai ter no primeiro mês depois da aplicação. Então, 100 vezes 1,05 vai dar 105. Em seguida, a gente vai multiplicar esse valor que foi o que estava no mês anterior por 1,05 novamente e vamos obter 10,25 ou 110,25. Depois a gente vai repetir esse processo de novo, multiplicar esse 110,25 por 1,05 de novo. Você vai obter 115,7625. E esse processo ele vai se repetindo em loop. Então, você vai sempre multiplicando por 5%, por 5%, isso infinitas vezes, até você gerar uma situação parecida com essa. 100 vezes 1,05, 1,05, 1,05. Isso aqui repetido uma determinada quantidade de vezes que a gente vai chamar de n. Então, vamos lá. Vamos organizar isso aqui em forma de potência, que nem a gente já fez quando estava estudando a questão das potências. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa primeira situação aqui e vou escrever na forma de potência. Todo número elevado a zero é 1. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 100 vezes 1,05 elevado a zero. Esse segundo aqui eu vou escrever como 100 vezes 1,05 elevado a 1, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Esse segundo aqui eu vou escrever como sendo 100 vezes 1,05 vezes 1,05 ou 100 vezes 1,05 ao quadrado. Esse terceiro, eu vou fazer o mesmo processo. 100 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. E isso aqui vai ser a mesma coisa que 100 vezes 1,05 elevado ao cubo. Esse processo vai se repetindo infinitas vezes até eu chegar nessa situação aqui, ó. 100 vezes 1,05 elevado a n. Aqui a gente tem nossa função exponencial. Então vamos lá, pessoal. O que a gente está procurando aqui no caso não é a expressão que corresponde a essas multiplicações aqui. E só para revisar para vocês rapidinho, é aquela questão de eu fiz essa multiplicação por 1,05 utilizando a noção de porcentagem. Então, eu tenho 100% que vai corresponder ao todo de um número. Então, se é R$ 100, 100% corresponde a 100. Se é R$ 1.222, 100% corresponde aos 1.222. Agora, e como ele ia aumentar 5%, eu estava querendo saber quanto era isso aqui mais 5%, ou seja, 100, isso aqui mais 100 mais 5%, que corresponde a 105%, ou seja, 100 mais 5, 105% de um determinado valor. E aí, só para representar para vocês rapidinho, esse 105 aqui, ele vai ser a mesma, em porcentagem,
É a mesma, quando você escreve um valor em porcentagem, é a mesma coisa de você escrever esse número, certo? Em uma fração, na qual o denominador é 100. Portanto, o que a gente tem aqui no caso é isso. 5% de aumento em cima dos 100%, que vai dar 105%, e por sua vez 105% é 105 sobre 100, que dividindo vai dar esses 1,05, tá? Eu não vou cobrar essa noção de porcentagem nessa aula, mas é só para poder deixar claro porque foi que eu multipliquei por 1,05. Belezinha? Vou apagar aqui rapidão. Então, gente, o que acontece? Como eu disse para vocês, a nossa ideia não é procurar determinar essa expressão que vai corresponder a essa multiplicação, e sim quem é esse valor de n, que é o número de meses, que vão ser necessários para dobrar esse valor. Ou seja, essa expressãozinha que a gente gerou aqui, que vai corresponder a essa multiplicação, vai ter que ser igual a 2 vezes 100, ou 2 vezes o nosso capital inicial, que é o do 100. Isso aqui vai ter que descer 200. Para facilitar nossa conta, eu simplifico os dos dois lados por 100, e eu vou ter que essa expressão aqui, 1,05 elevado a n, vai ter que ser igual a 2 para corresponder ao que a gente quer. E o que eu faço então agora? Eu vou começar a trabalhar com uma procura de um expoente para substituir aqui e dar 2, beleza? Então vamos lá. Vamos só fazer uma associação aqui. Vamos associar a uma função exponencial, tá? Então isso aqui a gente está associando a função exponencial. Depois procuraremos um inverso de cada potência para encontrar o valor de x que se encaixa na nossa necessidade. Então, agora a gente vai trabalhar, pessoal, não com a procura do resultado da potência, mas com o inverso dela. A gente vai procurar o expoente e substituindo aqui vai dar esse 2. Então, a gente tem a função exponencial aqui, a gente sabe que em algum momento ela vai dar 2, e agora a gente só quer saber quem é esse valor de n para que ela seja 2, certo? E aí vamos lá, vamos só escrever isso aqui como sendo a função exponencial, porque a gente vai montar um caso geral aqui para tudo, tá? Então vamos lá. Se eu tenho uma função exponencial aqui, no meu caso, meu 1,05 esse a, x vai ser o meu n e o y vai ser o 2. O que eu faço? Eu vou escrever isso aqui de uma forma que a gente conhece dentro da matemática, que é o nosso logaritmo. O que é o logaritmo? O logaritmo é uma expressão matemática que você usa para determinar um expoente que vai gerar um determinado resultado quando colocado em uma base específica. Então, colocando aqui de uma maneira mais direta. O logaritmo, ele diz para mim o seguinte: log de y na base a é igual a um determinado x. Isso quer dizer o quê? Eu estou procurando o valor, o expoente, para gerar um determinado y em uma base específica a. Certo? Então, minha procura aqui é um expoente que eu substitua nesse A para gerar esse Y. Então, meu resultado agora vai ser, no caso, o x, que é o expoente da função exponencial. E esse expoente, por sua vez, vai ser o resultado do nosso logaritmo. Belezinha? Então, vamos lá. Eu vou chamar esse azinho que está aqui de base. A base do logaritmo vai ser esse valorzinho que aparece aqui embaixo. Se você não vê o valor sendo representado na base do logaritmo, significa que essa base é 10. Essa é a anotação padrão para logaritmo. Não tem nada, significa que é 10. É como no caso de uma função exponencial, é como no caso de um expoente. Se não tem expoente no número, significa que ele é 1. O nosso y vai ser o que a gente chama de logaritmando, que é o valor da nossa potência, certo? É o valor que a gente quer encontrar botando expoentes na base. E, por fim, a gente vai ter o nosso x, que vai ser o nosso logaritmo. O x vai ser o resultado da nossa expressão logarítmica aqui. Então, resolvi tudo, encontrei meu valor de x, ele é meu logaritmo. Então, a gente tem essa situação aqui. Base, logaritmando e logaritmo. Essas três partes são que compõem o logaritmo. A gente está procurando aqui, na expressão logarítmica, um expoente que, quando colocado nessa base que está sendo representada aqui,
ele vai gerar esse valor y. É como se você simplesmente faz a inversão das posições dos termos da função exponencial. Por isso que a gente trata o logaritmo como sendo o inverso a função logarítmica como sendo o inverso da função exponencial. Hoje, pessoal, a gente vai trabalhar só com os conceitos do que é logaritmo, as propriedades dele que você vai necessitar para estudar a função logarítmica. Então, vamos lá. Então, pessoal, observação. Encontramos um expoente com base no valor que igualamos à potência. Então, é o caso que a gente viu antes. O a elevado a x é igual a y. No caso, agora eu tenho o y e eu quero encontrar o x para que quando eu substituir naquela potência, o resultado dê aquele y. Então, vamos colocar aqui um valorzinho com um exemplo numérico, vai ficar mais fácil de entender. Então, o que acontece? Eu tenho log de 64 na base 2. Isso aqui vai ser igual a um x. Como é que eu vou fazer para poder encontrar o valor desse x? Primeiro, esse logaritmo pode ser escrito na forma de uma igualdade de uma potência, né? A gente está procurando aqui expoentes agora. Então, o que eu faço? Minha base da potência é o 2, meu expoente é o logaritmo aqui, que é o x, e o meu logaritmando, que é o 64, vai ser o resultado final dessa potência. Se eu encontrar o x para essa potência aqui, eu também encontro o resultado do meu logaritmo. Não precisa, não tem um método diferente. Eu vou usar a mesma coisa que a gente já viu no processo anterior, só que agora eu já tenho o resultado, só quero encontrar o valor de x. O que acontece? Você vai tentar fazer com que esse número aqui vire uma potência de base 2. Então, eu vou decompor esse 64. Decompondo, fatorando ele por números primos, 64 dá por 2, e vai dar 32, que dá por 2, e vai dar 16, que dá por 2, que vai dar 8, que dá por 2, que vai dar 4, que dá por 2, que vai dar 2, que dá por 2, que vai dar 1. Pronto. Faz esse fator. Você fatorando 64, você vai ter 2 elevado a 6. E aí você vai utilizar um critério simples, que é a questão da comparação. A gente viu isso na função exponencial, na equação exponencial e na função exponencial. Quando você tinha aquelas situações da equação exponencial e você tinha que fazer a comparação entre os dois expoentes para poder chegar à conclusão de qual era a resposta. A gente vai utilizar aquela mesma coisa, que eu chamei de critério de comparação. O que acontece? Se eu tenho 2 elevado a x aqui, e ele é igual a 2 elevado a 6, obrigatoriamente o x tem que ser igual a 6, porque se for diferente, os resultados das potências também vão ser. Então, o que acontece? Eu tenho aqui x igual a 6. Ou seja, o meu valor de x, o valor dessa potência, desse expoente aqui com essa potência da 64, é 6. Portanto, o log de 64 na base 2 também vai ser 6. Belezinha? Então, vamos lá. Log de 64 na base 2 é igual a 6. Então, calculamos o logaritmo utilizando a função exponencial ou a potência que a gente já viu. Se você conhece a questão do que é a potência, você consegue calcular o logaritmo, porque uma coisa é associada à outra. Como é inverso, você trabalha com os conceitos de um para poder encontrar as situações no outro. Então, vamos lá. Com o logaritmo associado a uma função exponencial, podemos definir algumas propriedades para ele. Então, o que acontece? Assim como a função exponencial, a gente vai ter propriedades do logaritmo. E quais são elas? Então, vamos começar aqui. A primeira propriedade do logaritmo é a gente tentar uma bem simples. Você vai ter, então, aqui o log de A na base A. Ou seja, você está querendo o logaritmo de um determinado número e no qual a base é esse mesmo número. Então, veja como é fácil essa propriedade. Essa primeira propriedadezinha aqui vai dizer o seguinte, ó, usando aquela destrinchando, assim como a gente faz na função logarítmica que a gente viu, né? Isso aqui é a base de uma potência, esse x é o expoente. Então, coloca ele aqui. Vai ser igual ao quê? A esse logaritmando. Pessoal, eu tenho duas potências aqui, não tem? Tem uma a elevado a 1 e tem uma a elevado a x. Para que as duas sejam iguais, o x tem que ser igual a 1. Portanto, eu vou poder dizer o quê? A elevado a 1 é igual a A elevado a x, e logo eu vou ter que esse log de A na base A vai ser igual a 1. Essa é a primeira propriedade. Ela diz o seguinte, é interessante você entender como eu cheguei a essa conclusão, para que se você esquecer, você conseguir demonstrar, certo? Porque na hora de resolver uma avaliação, seja ela dentro ou fora da escola, se você sabe demonstrar, você não esquece. E também, se você esquece da propriedade, você resolve do mesmo jeito e encontra a resposta, que é o importante. O que acontece? Se você tem um log de um número e a base é ele mesmo, se eu tenho log de A e a base é A, ou seja, um número, e a base é ele mesmo, a resposta vai ser sempre 1, por causa dessa situaçãozinha que a gente viu aqui. Segunda propriedade, o log de 1 em uma determinada base A.
Então, eu tenho aqui um número A, tá? E eu vou ter o log de 1 nessa determinada base. E eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar determinar quem é esse valor de x aqui. Vamos destrinchar. Então, eu tenho A elevado a x, que vai ser igual a 1. 1 é a mesma coisa que A elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, ó, essas duas potências para serem iguais, x tem que ser igual a 0. Portanto, se eu tenho o log de 1 em qualquer base, o resultado tem que ser o quê? 0. Se eu tenho 1 e a base, se eu tenho o log de 1, não importa qual seja a base dele, o resultado desse log sempre vai ser 0. Belezinha? Lembra disso aqui porque é uma artimanha muito útil para poder responder um monte de questão. Então vamos lá. Log de A elevado a N na base A. Vamos tentar calcular isso aqui também. Como é que eu vou fazer? Vou destrinchar, ó, A elevado a X vai ser igual a A elevado a N, que é o nosso logaritmando. Portanto, pessoal, o X vai ser igual a quem? A N. Então, ó, se eu tenho o log de uma potência, e essa potência tem a base igual à base do nosso logaritmo, o resultado vai ser o expoente da potência. Então, ó, se eu tenho um 2 elevado a 5 e eu estou tirando o log desse 2 elevado a 5 e ele está na base 2. Se a base da potência é igual à base do logaritmo, o resultado é o expoente. Belezinha? Vamos lá. Agora a gente tem o que aqui? O log de B na base A vai ser igual a um determinado x. Só que primeiro eu vou igualar a potência e destrinchar esse logaritmo aqui, do jeito que a gente fez nos outros. Então, A elevado a x vai ser igual a um determinado B. Agora, pessoal, eu vou pegar essa mesma situação e vou fazer um log aqui embaixo para a gente fazer uma associação. Eu vou pegar o A, que é a base aqui dos dois que é igual, e vou trocar agora esse B aqui por um C. E vou dizer que ele vai ser igual ao mesmo x, tá? Então, ó, esse log aqui em cima vai ser igual a x, o de baixo vai ser igual ao mesmo x, tá? O x aqui é igual dos dois. O que vai acontecer? Eu vou dizer, então, que destrinchando essas duas potências, que eu vou ter A elevado a x igual a C. Pessoal, tá vendo que B aqui está igual a A elevado a x e C aqui também está igual a A elevado a x? Então, eu posso dizer o seguinte, ó. B vai ser igual a A elevado a x, que é igual a C. Portanto, se eu tenho um log de um B, se eu tenho um log de B na base A e log de C na base A, e os dois são iguais à mesma coisa, significa que o B é igual ao C. Portanto, se eu tenho igualdade entre dois logaritmos, os dois têm a mesma base, o logaritmando também tem que ser igual. É interessante essa propriedade para você responder algumas situações, belezinha? Então, até colocar aqui uma observaçãozinha que vai ser útil para os nossos estudos. Então, se eu tenho dois logaritmos que são iguais, certo? Eu posso dizer o seguinte: se dois logaritmos na mesma base, significa que os logaritmandos do mesmo também vão equivaler à mesma coisa. Portanto, esse nosso B aqui só vai ser igual a esse C. Belezinha? Então, dois logaritmos na mesma base são iguais quando os seus logaritmandos também são iguais. Então, vamos para mais uma propriedade, né? Então, agora eu vou ter aqui A elevado a log de B na base A. Vai ser igual a um determinado x. Primeiro, eu vou tomar a questão do logaritmo de B, certo? Na base A. Vou igualar um x qualquer. Vocês vão ver que eu posso igualar o mesmo x porque vocês vão chegar a uma mesma conclusão que eu. Se eu chegar aqui a esse log de B na base A igual a um x qualquer, quando eu coloco esse logaritmo na forma de uma potência para determinar o seu expoente, eu vou ter que A elevado a x é igual a B. Perceba que eu já tinha dito que x é igual ao log de B na base A. Se eu já disse isso, então significa que esse x aqui vai ser esse logaritmo todo. Portanto, quando eu faço a substituição desse x por esse logaritmo, eu gero essa expressãozinha aqui. Portanto, pessoal, se eu estou trabalhando aqui com um log, estou trabalhando com uma potência, em que o expoente dela é um logaritmo, e a base desse logaritmo é a mesma base da potência, eu posso cancelar um com o outro. E o resultado vai ser o logaritmando do expoente. Então, esse A elevado a log de B na base A,
vai ser igual a o próprio b, ou seja, eu cancelo esse com esse. Então vamos lá. Assim como a gente viu na questão do log, o a elevado a n na base a. Você pode cancelar o a com o logaritmo, aqui você pode cancelar o logaritmo com o a. Por isso que a gente trabalha sempre analisando o logaritmo como sendo o inverso da função exponencial. Porque se você tem um log aqui no expoente, você consegue cancelar. Se você tem um log aqui e a base dele é igual à base do que está dentro do logaritmando, você também consegue fazer esse tipo de cancelamento. Belezinha? Então vamos lá. Com valores, como vamos lidar com função e equação logarítmica, tomamos a, b e c maior do que zero com a diferente de 1. O que acontece, gente? Eu posso calcular o logaritmo substituindo a e b por n fatores, n valores, certo? Se eu vou calcular daquele logaritmo específico, belezinha? Só que o que acontece? Como eu vou ter que lidar com a função logaritmo, ela vai seguir as mesmas propriedades da função exponencial, para existir também. Então, para dizer que existe uma função exponencial, não precisa que o a seja maior do que zero, diferente de 1, né? Para poder existir. A mesma coisa acontece aqui. Então, o a, que é a minha base do logaritmo, ele vai ter que ser maior do que zero e ele vai ter que ser diferente de 1. É interessante também a gente analisar na questão da função logarítmica e que esse valor de b aqui, que vai aparecer desse lado, ele jamais, o logaritmando, ele jamais vai ser um número negativo. A função logaritmo ela não vai existir do lado negativo do eixo x. Por quê? Se esse a aqui é um número positivo, você nunca vai encontrar um número que é elevado a que você eleve esse a e a resposta do número negativo. Nunca. Então, portanto, esse b também vai ter que ser um número positivo. Então, a função logaritmo ela vai ter propriedades parecidas com a função exponencial, essa questão do a maior do que zero diferente de 1, com a diferença de que ela não existe do lado negativo do eixo x. A gente vai ver isso mais à frente quando estiver estudando função logaritmo. Mas por hora, vamos tomar essas características. Ó. Eu vou tomar um a, um b e um c, em todos os casos aqui, que vão ser maiores do que zero, com a diferente de 1. Já vou partir para os exemplos, então fica calmo. Nem precisa você voltar tudo lá para trás. Já eu estou partindo para os exemplos de cada uma dessas propriedades. Então, respira, senta na cadeira, continua assistindo o vídeo e vai dar tudo certo. Só estou mostrando aqui todas as formulazinhas que a gente vai precisar. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui o log de b vezes c na base a, que é igual a um determinado x. O que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou considerar aqui, colocar esse logaritmo em forma de uma igualdade de uma potência, certo? De uma equação exponencial. Depois, o que é que eu vou fazer? Vou calcular o log de b nessa mesma base a, vai ser igual a um y, e aí eu vou representar dessa forma, a elevado a y igual a b. Depois eu vou calcular o log de um c na mesma base a, e vou dizer que é igual a k. E vou representar em forma de potência do mesmo jeito. Essa demonstraçãozinha aqui, essas demonstrações que eu vou fazer agora, gente, vão ajudar muito. Todas elas ajudam muito a responder questões. Porque você aprende que você não precisa seguir um raciocínio único para responder. Se você conseguiu entender as demonstrações até aqui, show! Você, quando for te responder qualquer exercício, você vai poder usar essas artimanhas, esses truquezinhos que estão dentro das demonstrações, para facilitar o seu entendimento da questão e para você encontrar a resposta mais fácil. Se você não entendeu, vale a pena você voltar, tentar dar uma reolhada e ver se você consegue entender esse conceito da demonstração, beleza? Então vamos lá. Eu simplesmente peguei e calculei o log agora do b na base A e do c na base A, igual a um número qualquer. Pode ser uma variável qualquer, porque eu não vou nem precisar dela, você vai ver. O que é que eu vou fazer agora? Perceba que b vai ser igual a essa potência e que c é igual a essa outra. Então, eu vou simplesmente substituir o b e o c pelas potências correspondentes. Lembra da propriedade de potência? Se eu tenho produto de potência de mesma base, repito a base e somos expoentes. Como essa potência é igual a essa, gente, eu posso dizer que x vai ser igual a y mais k. Quem é y? Log de b na base a. Quem é k? Log de c na base a. Então, e o x? Vai ser o log de b vezes c na base a. Portanto, substituindo aqui, eu vou poder dizer que existe essa igualdade. Ó. Essa daqui é uma das propriedades mais básicas da potência do logaritmo, que é o quê? Dados a, b e c maior do que zero, com a diferente de 1, você vai ter que b vezes c na base a, o log do produto, certo? É a mesma coisa
e a soma dos logs de cada um dos termos desse produto. Então, ó, se eu tenho o log de B vezes C na base A, é a mesma coisa do que log de B na base A, mais log de C também na base A. Log de B sobre C na base A é igual a x. Eu vou fazer o mesmo princípio que a gente fez anteriormente. Seria interessante você dar uma pausada agora e tentar fazer utilizando aquela mesma mecânica que a gente viu e as propriedades de potência, para ver se você consegue fazer. Se não, só toca o barco aí e vamos continuar vendo o vídeo. Então, ó, escrevendo isso aqui na forma de potência, esse aqui é o expoente, essa é a base. Então, ó, a elevado a x, que é igual a o logaritmando que está aqui dentro, que é b sobre c. O que é que eu vou fazer agora? Vamos utilizar a mesma ideia. Vou calcular o log de b na base a, que vai ser igual a y. Vai dar essa b vai ser então igual a elevado a y. Vou calcular o log de c na base a, que vai ser igual a k. E c vai ser igual a elevado a k. Eu vou substituir eles aqui, ó, do mesmo jeito que a gente fez no outro. Então, ó, no lugar do b eu boto a elevado a y, e no lugar do c eu boto a elevado a k. Divisão de potência de mesma base, repita a base e subtrai os expoentes. E eu uso o mesmo princípio do outro. Ó. X vai ser igual a y menos k. Então, portanto, eu vou substituir o x por isso aqui, esse primeiro logaritmo, o y por esse segundo e o k por esse terceiro aqui. E vai gerar essa expressão. Então, ó, o logaritmo de um b sobre c na base A vai ser a mesma coisa que o log de b na base A menos o log c na base A, ou seja, anteriormente o produto do log, o log do produto é igual à soma dos logaritmos, e nesse daqui, o log da razão é igual à diferença dos logaritmos. Então dá para você fazer alguns bisuzinhos, alguns mnemônicos para você tentar entender. Esse do produto e esse da razão são os que você mais vai ver sendo aplicado, porque eles são as aplicações mais fáceis de você encontrar realmente. E você vai ver eles em diversas situações, você vai usar muito eles, porque você consegue desenrolar muita questão utilizando eles aí. São simples, são diretos e são fáceis de fazer. Essas aqui são as formulazinhas, tá, gente? Só para constar. Então vamos lá. Agora, log de b elevado a n na base A, que é igual a x. Eu vou escrever isso aqui na forma de uma forma de potência, né? A elevado a x é igual a b elevado a n. E agora eu vou calcular o log de b na base A. Isso aqui vai ser igual a y. O que é que eu vou fazer? A elevado a y é igual a b. Então, eu vou simplesmente agora substituir esse b aqui pelo valor do b, que é a elevado a y. E olha só o que vai acontecer. A elevado a x é igual a elevado a y elevado a n. Lembra da propriedade de potência. Uma potência elevada a um determinado expoente, eu multiplico os expoentes. Portanto, o que vai acontecer é que a elevado a x é igual a y vezes n. Ou seja, x é igual a y vezes n. Belezinha? Agora, esse n aqui é só o expoente dessa potência aqui. Enquanto que esse y aqui é esse logaritmo. Substituindo aqui, né, como x é esse logaritmo inteiro aqui, eu vou dizer que se eu tenho um log de uma potência, eu posso simplesmente pegar o expoente dessa potência e colocar ele aqui do lado de fora, multiplicando o logaritmo da base da potência, certo? Essa propriedade também é interessante para a gente conseguir transformar coisas mais complexas em coisas mais simples. E você pode colocar uma equação exponencial ali dentro, né, do logaritmando, e para você se livrar do expoente dela, você joga ela para fora. Jogou para fora, ela passa para fora multiplicando e você tem uma coisinha aqui menor que dá para calcular. É muito útil quando você estiver estudando a questão de juro composto, porque juro composto tem a ver com a função logarítmica. E aí você já usa esse princípio aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular agora o log de b na base A. Vai ser igual a y. E eu vou ter que essa potência aqui, a elevada a y, é igual a b. Depois eu vou calcular agora o log de um b desse b, só que agora na base C eu vou chamar esse de x. E aí eu vou fazer a mesma coisa. C elevado a x é igual a um b qualquer. Olha só o que eu vou fazer. Eu tenho aqui b e b. Esses dois aqui são iguais, né? Agora, eu vou calcular também, só para completar a nossa definição, o log de 1a na base C também, certo? A base aqui vai se repetir para os dois. E eu vou chamar isso aqui de k. Vou usar isso aqui como expoente, né? E eu vou ser que C elevado a k vai ser igual a. Gente, vocês vão ver agora uma coisa chamada mudança de base no logaritmo. Como é que isso aqui funciona?
Eu vou utilizar uma ideiazinha bem simples, beleza? Então, ó, o que é que eu vou fazer? A elevado a y é igual a c elevado a x, né? Esses dois aqui são iguais a b. Então, eu posso dizer que um é igual ao outro. Beleza. Agora, por que eu posso relacionar isso também, né, gente? Que eu acho que o pessoal pode estar se perguntando agora no momento. Porque, ó, eu estou pegando aqui log de b na base A, depois eu estou pegando o log do mesmo b, só que trocando a base. Por último, eu estou pegando o log dessa base, né, que é o lado primeiro, só que agora numa base C qualquer. Então, como eu estou trabalhando com os logs dos mesmos três termos aqui, meio que só intercalando eles, eu posso montar essas igualdades tranquilamente. Então, ó, eu vou ter, então, no caso, a elevado a y igual a c elevado a x. Observa que observa aqui o seguinte, esse nosso a aqui no caso, ele vai ser igual a c elevado a k, correto? Então, o que é que eu vou fazer? Vou trocar o a por c elevado a k e elevar tudo a y. Propriedade de potência, ó, potência elevada a um expoente, eu posso simplesmente multiplicar os expoentes aqui e repetir a base. Então, ó, c é a mesma coisa que k vezes y, ou c elevado a k vezes y é igual a c elevado a x. Então, ó, x é igual a k vezes y, certo? K vezes y é igual a x. Olha só o que eu vou fazer. Quem é o valor k? Esse logaritmo aqui, log de a na base c. Quem é o y? É o log de b na base a, beleza? E o x vai ser esse log de b na base c. Eu vou passar esse k aqui dividindo, tá, gente? Para gerar essa razãozinha aqui, para poder vocês verem como é que funciona essa propriedade do logaritmo. Então, agora eu vou substituir o nosso y por esse logaritmo, o nosso x por esse daqui e o nosso k por esse logaritmo. A expressão vai ficar sendo esta aqui, ó. Então, ó, o que é a mudança de base no logaritmo? Ele significa o seguinte, se eu tenho um log de b na base A, aí vamos supor que o log desses dois, você não consegue calcular o logaritmo de cada dos dois. Dizer, ah, isso aqui dá tanto, beleza? É difícil para você. Digamos que um deles seja, por exemplo, seja log de 8 na base 4. Você não tem um expoente que elevando o 4 deu 8, né? Mas o que é que você pode fazer? Tanto o 4 quanto o 8, você consegue calcular fácil se estiver na base 2, né? O que que diz a nossa propriedade de mudança de base aqui no caso? Eu posso escrever qualquer logaritmo b na base A como sendo igual à razão, ou seja, a divisão, a fração aqui, do log log de b numa base C que eu posso escolher sobre o log do A numa base C que eu escolhi, desde que essa base aqui seja a mesma. Então, eu pego o logaritmando desse, coloco como logaritmando de um log que eu consigo calcular, numa base que eu consigo calcular, e o A aqui eu coloco como sendo o logaritmando de um logaritmo na mesma base que eu consigo calcular. Fazendo esse processo aqui, você consegue determinar o valor desse logaritmo sem necessariamente precisar calcular ele aqui direto, porque isso aí seria mais complicado para você. Agora vamos lá. Exemplo de propriedade de logaritmo. Agora aqui, gente, eu vou pegar agora com números, certo? Que geralmente a galera tem essa dificuldade de entender essas demonstraçõezinhas. Elas são extremamente úteis na hora de responder as questões. Mas agora eu vou jogar as propriedades com números e aí vamos ver se a gente consegue fazer a associação legal. Então vamos lá. Log de 5 na base 5, ou seja, de um número, log de um determinado termo, no qual a base é igual a ele mesmo. Vai ser igual a 1. Beleza? Se eu tenho log de 1 em qualquer base, a resposta desse logaritmo é 0. Log de uma potência, certo? 3 elevado a 9 na base 3. A base da potência é igual à base do logaritmo. Eu posso cortar e vai sobrar só o 9. Eu tenho agora aqui o log de 7 na base 5 e vai ser igual ao log de c na base 5. Ó. Os dois logaritmos são iguais, portanto, os dois logaritmandos também têm que ser iguais. Ó. 7 vai ter que ser igual a c. Eu tenho aqui 3 elevado ao log de 7 na base 3. A base do logaritmo do expoente é 3 e a base da potência também é 3. Posso cortar e vai sobrar apenas o 7. Aqui eu tenho o produto eu tenho um produto dentro do logaritmando. Ó. Log de 8 vezes 16 na base 2. É a mesma coisa que o log de 8 na base 2 mais o log de 16 na base 2. Calculando os dois aqui, ó,
3 mais 4, né? Log de 8 na base 2 vai ser a mesma coisa, vai ser 3. Passa a continha aí para você ir praticando. E log de 16 na base 2 vai ser igual a 4. Por quê? Se você decompõe o 8 você vai defatorar o 8, vai ser 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 que dá 4, vezes 3 que dá 8, certo? Então, qual o número que eleva o 3 para dar 8? Ou qual o número que eleva o 2 para dar 8? 3. A mesma coisa acontece com 16. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, ó, 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Portanto, que número eleva o 2 para dar 16? 4. Então, ó, 3 mais 4, 7. Então, eu posso calcular separando assim, dessa forma. Vamos lá, log de 16 sobre 4 na base 2. Posso dividir esses dois aqui e calcular, ou então posso fazer isso aqui. Ó. 16 dividido por 4 vai dar 4. Aí que número eu levo 2 para dar 4? 2. Vamos ver se vai dar 2 mesmo? Então, ó, log de 16 na base 2 é a mesma coisa que 4. Log de 4 na base 2 é 2. Então, olha só, 4 menos 2 dá 2. Bezinha? Agora aqui, ó, log de 8 elevado a 3 na base 2. O expoente aqui pode passar por lá de fora. Então, eu vou ter o quê? Ó? Log de 8 na base 2. Log de 8 na base 2 é 3. Então, portanto, eu vou ter que isso aqui vai ser 3 vezes 3, que dá 9. Se você quiser calcular isso aqui também, você pode colocar 8 como sendo 2 elevado a 3. Aí você vai ter o quê? 2 elevado a 3 elevado a 3, que é a mesma coisa que 2 elevado a 9. E aí você responde também, usando a propriedade logarítmica, e você vai chegar à mesma conclusão, que que o log aqui vai ser igual a 9. Tenta fazer aí da maneira alternativa, você vai conseguir entender. E aqui a mudança de base que eu te dito anteriormente. Ó. Então imagina o seguinte, eu tenho aqui um log de 16 na base 4. O número que tem que dar aqui, ó, que número eu levo 4 para dar 16? 2, né? Mas aí vamos fazer agora, trocando de base. Olha só, eu vou escolher a base 2 aqui, porque é fácil de calcular, certo? 16 na base 2 e 4 na base 2. E olha o que vai acontecer. 16 na base 2 é 4, né? 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 4. E 4 na base 2 é 2 também. Então, ó, eu vou substituir 4 aqui em cima, 2 aqui embaixo. 4 dividido por 2 dá 2. É a questão da nossa mudança de base. Belezinha? Essas aí foram todas as propriedades representadas para vocês com números. Então, tentem fazer a associação, mas tentem fazer a associação com o elemento número, certo? Não com o 2, não com o 3 especificamente. Tipo, se eu tenho uma mudança de base, automaticamente eu vou colocar o 2. Não. Se você fazer uma mudança de base, você pode trocar pelo número que você conseguir calcular mais fácil. Não necessariamente ele precisa ser 2, certo? Então, tipo, eu tenho aqui 27 na base 9. Log de 27 na base 9. Então aí eu vou pegar e tentar calcular esse logaritmo, e aí eu vou tentar colocar um 2 ali? Não, porque eu não vou conseguir decompor esse 27 em base 2, nem esse 9 em base 2. Mas os dois decompõem em base 3. E aí eu já consigo calcular. Belezinha? Então vamos lá. Aqui agora algumas questõezinhas, certo? Essa é a nossa atividade de hoje. Tentem responder as questõezinhas que estão aqui, certo? Anotem aí no nome do professor, aluno, escola, a data. E aí você copia as questões, responde elas bonitinho, tira foto, me envia e depois dá play no vídeo. Ou então dá play no vídeo antes de enviar, para você conferir as alternativas e a gente ver se você acertou ou não, belezinha? Então bora lá. Vou fazer então log de 81 na base 3, certo? Encontre o valor de cada logaritmo. Log de 81 na base 3 vai ser o quê? 3 elevado a um x, isso aqui vai ter que ser igual a uma variável qualquer, porque eu estou tentando calcular. 3 elevado a x, que vai ser igual a 81. Fatorando 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Portanto, 3 elevado a x vai ser igual a 3 elevado a 4. Dá para você associar também isso. Estou querendo calcular o valor de um log, certo? Não tem nada aqui desse lado, nesse lado direito da igualdade. Eu posso sempre pegar a base, elevar um x qualquer e igualar o logaritmo. E aí eu vou fazer o quê? 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Então, ó, vou comparar aqui as potências. Então, x tem que ser igual a 4. Portanto, esse log de 81 na base 3 tem que ser igual a 4. Vamos fazer a mesma coisa aqui com log de 8 na base 2. Pego 2, eleva a um x qualquer e igual a 8. Agora, eu decomponho esse 8. Vou dizer que 2 elevado a x 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Igualo x com 3, né?
e vou dizer que esse log de 8 na base 2 é igual a 3. Agora, log de 125 na base 5. Mesma coisa, 5 elevado a x é igual a 125. Decomponho 125, vou ter 5 elevado a 3. X é igual a 3, então o log de 125 na base 5 é igual a 3. Belezinha? Resolva as expressões dadas. Resolva as expressões. Dado que log de 2 é igual a 0,3, log de 5 é igual a 0,7, log de 7 é igual a 0,8. Então, aqui eu estou te dando o valor dos logaritmos. Pessoal, a coisa mais comum em Enem, em qualquer avaliaçãozinha externa que você for fazer, o avaliador ele te dá o valor do logaritmo. Por quê? Como vocês perceberam, para esses números inteiros, que a decomposição é fácil, que você consegue fazer em um termo só, é muito tranquilo você fazer, achar o log. Tá entendendo? É muito simples achar o log de um 8 na base 2. É muito fácil achar o log de um 81 na base 3, de um 125 na base 5. Porque você consegue decompor o número, certo? O 81 você fatora ele, dá 3 elevado a 4. O 8 você fatora ele, dá 2 elevado a 3. O 125 você fatora ele, dá 5 elevado a 3. E aí você consegue encontrar moleza. Agora, o logaritmo ele vai funcionar para todos os números reais, certo? Então, a função, quer dizer, para todos os números maiores do que zero, você vai conseguir encontrar o logaritmo, beleza? E o que vai acontecer no logaritmo? Você vai ter no valores dos logaritmos, eles não vão ser exatamente termos, eles não vão ser termos inteiros, simples de encontrar. Você vai ter muito termo decimal, muito termo que vai se encontrar em situação de irracional, por exemplo. E você vai ter situações em que esses termos logaritmos vão ser números irracionais e você não vai ter como calcular diretamente. Então, vai ter muita situação que você vai ter um log que é 0,347891321, não sei o que, e tem uma infinidade de números depois da vírgula. E o que acontece? A pessoa que está fazendo a sua avaliação, ela vai te dar um valor para esse logaritmo. Esse valor que está aqui é uma dica que você vai precisar dele em algum momento para responder a questão. Certo? Porque ele nem vai colocar, ele coloca informações ali, valores nesse logaritmo, e você vai utilizar para responder. Então você vai conseguir fazer substituições, alterações, de forma que você consiga utilizar aqueles números que estão ali. Você pode utilizar todos eles ou não, certo? Vai depender muito da sua criatividade, destreza para responder. E esses valores que vão aparecendo aqui são substituições aceitáveis. Ele arredonda um número para que dê aproximadamente esse daqui com a casa decimal e você troca aqui nessa situação que você está resolvendo. Então vamos lá. Eu vou encontrar o log de 35 na base 2 e depois de 14 na base 7, certo? Olha o que vai acontecer. Log de 35 na base 2 primeiro, tá? Como 35 eu não consigo colocar, achar o valor dele nessa base 2 sendo um número inteiro, para mim fica muito difícil, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mudança de base. Então eu vou colocar log de 35, que é 5 vezes 7, tá? Já decompus, sobre log de 2. A base aqui eu não coloquei, porque se você for reparar, ele colocou aqui os números, esses valores, como sendo a base padrão. Ou seja, se não colocou o número aqui, a base automaticamente é 10. Todo logaritmo funciona assim. Se você não colocou um termo aqui no local da base, automaticamente essa base é 10. Então o que acontece? Como ele colocou essas expressões aqui na base 10, eu vou botar tudo sobre a mesma base 10 também. Olha só o que acontece. Então, eu vou ter aqui ó, log de 5 vezes 7 sobre log de 2. Log de 2 é 0,3. Log de 5 é 0,7 e log de 7 é 0,8. Lembra de uma propriedadezinha do logaritmo? Produto, se o produto está aqui dentro do logaritmando, eu consigo escrever isso aqui como a soma dos logs de cada um dos termos desse produto. Então, ó, posso escrever isso aqui como sendo log de 5 mais log de 7 sobre log de 2. E agora eu vou substituí-lo. Aqui vai ser 0,3, porque o log de 2 que ele me deu é 0,3. Aqui vai ser 0,7, que o log de 5 que ele me deu é 0,7. E aqui vai ser 0,8, porque o log de 7 que ele me deu aqui é 0,8. Eu substituo, faço a soma aqui em cima e depois divido, que vai dar 5. Então, portanto, esse log de 35 na base 2 é 5. Log de 14 na base 7 vai ser o quê? Você pode pausar agora o vídeo, tá? E tentar responder esse aqui, se você não conseguiu anteriormente na atividade.
Então vamos lá, vou fazer o mesmo processo. Vou decompor logo o 14, colocar 2 vezes 7 aqui em cima, e aqui embaixo eu vou colocar o log de 7, que era a nossa base. Olha só, vou escrever isso aqui como sendo a soma de logaritmos, esse produto que está aqui sendo a soma dos logs, né? E aí eu vou ter o seguinte, ó, log de 2 é 0,3, log de 7 é 0,8 e log de 7 aqui embaixo é 0,1. Somo, depois eu só divido. Aí o que é que eu faço? Como aqui eu tenho números decimais, certo? Eu posso escrever isso aqui na forma fracionária, não tem problema. O que é que eu faço? Eu só removo a vírgula de cada um deles e igualo o número de casas decimais após a vírgula. Como tem uma aqui, só tira a vírgula e fica 11 sobre 8. Então, log de 14 na base 7 vai ser a mesma coisa que 11 sobre 8. Vamos aqui para baixo. Encontre a forma mais simplificada das expressões. Agora eu vou tentar escrever isso aqui da maneira mais resumida. A gente estava aqui em cima quebrando o produto numa soma de logs, né? Aqui embaixo eu tenho a soma dos logs. Agora eu vou transformar em um produto. Olha só o que eu vou fazer. Eu tenho, então, log de 2 na base 12 e log de 4 na base 12. O que é que eu vou fazer? Vou escrever isso aqui como sendo o log de 2 vezes 4 na base 12, ou seja, log de 8 na base 12. Eduardo, a base do log pode ser maior do que o logaritmando? Pode, sem problema nenhum. Isso aí só vai querer dizer para a gente o seguinte, que você está procurando um valor para esse logaritmo, um expoente para essa base aqui, e vai diminuir ela até chegar nesse logaritmando, beleza? Aí vamos lá. Vamos pegar agora aqui e encontrar esse de baixo. Apaguei a expressão que estava aqui em cima, tá, gente? Para poder dar espaço. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui a soma de dois logaritmos de mesma base. Então, eu posso escrever como sendo o log do produto dos dois logaritmandos. E, ainda na mesma base, eu tenho a diferença por esse outro log aqui. Eu poderia cortar esses dois? Poderia, mas eu preferi utilizar as propriedades para a gente revisar mesmo. Então, o que acontece? Ó? A soma desses dois aqui vai dar 3 vezes 7 na base 2. E como eu tenho aqui essa diferença depois, eu vou escrever logo o 7 aqui embaixo na razão. A diferença entre logaritmos é a mesma coisa. A diferença entre logaritmos de mesma base é a mesma coisa da razão do logaritmo da razão dos logaritmos. Então, o que acontece? Aqui eu vou ter 3 vezes 7 na base 2, menos log de 7 também na base 2. Portanto, aqui eu tinha o produto e agora eu já faço a razão. Então, ó, 3 vezes 7 dividido por 7, que vai ser a mesma coisa que cancelar 7 com 7, que vai dar log de 3 na base 2. Então, eu posso simplesmente cortar esses dois aqui e vai dar log de 3 na base 2, beleza? Foi interessante fazer isso para a gente revisar essas propriedades. Galera, então por hoje finaliza a nossa aula, certo? Espero que vocês tenham compreendido a ideia do logaritmo, que ela vai ser a principal. Então, o log de um b na base A é igual a um determinado x. Significa que eu estou procurando um valor que eleve esse A, um valor de x, que elevando que colocando no expoente desse A, eu vou ter um determinado b, certo? Então, o logaritmo ser a questão da a função, o logaritmo ser o inverso da potenciação, certo? E você vai ter vai ter propriedades relacionadas com as potências. Então, sempre que você entende a questão do que é potência, você entende a questão do que é logaritmo. Você tem que associar os dois para que a coisa funcione. Belezinha? Valeu aí e bons estudos.